culpa desse trauma. E aí a gente começa a tecer teorias, né? Do porquê dessa neurose traumática. O que geraria esse trauma, essa capacidade, né? Ou essa característica, principalmente, aí, do que vão chamar de TEPT. Principalmente porque nessas neuroses, nesses traumas, não tem a dimensão sexual. Mas o que nós temos aí é um excesso, né, de memória. É um excesso de presente que assombra a consciência de quem viveu essas tragédias. É como se ele revivesse no presente as cenas do passado. E fosse assombrado constantemente por isso. E é interessante você falar isso porque isso é uma coisa muito atual, né, cara, de falar, porque você pega a produção cinematográfica mesmo, por muito tempo, tudo que é guerra, tudo que é filme de ação, sempre tinha uma pegada muito mais heróica, né, e romantizada. É a partir do Resgate do Soldado Ryan, cara, que é em 98, que os caras vai trazer uma visão mais humana pra guerra, né? Tipo, então, o trauma, o carinha que não conseguia atirar em ninguém lá, porque que raiva tal dos caras no filme. E aí você tem tudo isso, né? E você repara todo filme de guerra que fala assim, você tem depois disso aí, depois de 98, cara, já tem essa. Todo mundo coloca isso, né? Sim, e isso já estava dado ali, sabe? O Freud ele pegou 2 períodos de guerra, períodos trágicos, inclusive em 1915, o genocídio armênio, né? E o que estava sendo colocado ali é que a coisa não iria parar por ali. Logo depois, Oi. Não, pode terminar. Logo depois, as experiências, né, dos campos de concentração nazista mostraram que essa segregação só iria aumentar, principalmente, e de que as experiências com os nazistas ali, a prática dos nazistas, né, eles provaram que os valores humanos podem mudar de uma hora para outra, assim, da água pro vinho. Esse lance que você comentou, que você e o Luquinha comentaram, né, sobre esse momento, esse começo do século XX, né, se a gente pega a questão do nacionalismo, como ela está envolvida, inclusive no gerar os estresses, né? Se a gente pega a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os jovens indo para a guerra, achando que ia ser uma guerra rápida por todas as inovações tecnológicas, os discursos, se você pega relatos de soldados no começo da guerra, comparado com no final da guerra, né? Uma guerra comparado com as guerras em apenas 4 anos, mas você vê os relatos traumáticos. Se você traz isso para uma situação a situação do estresse pós-traumático para uma situação em alguém que vivenciou um genocídio é uma marca muito mais ampla, né? Porque não é apenas só a marca que você está sofrendo, mas é uma marca no sentido de que os seus estão sofrendo, né? Os seus no sentido de aqueles que partilham a mesma cultura que você, aqueles que partilham a mesma origem que você, aqueles que partilham os mesmos costumes, mesmas vivências, né? Que você, então, é um trauma que ele não é um trauma unicamente em relação a você, mas aqueles com quem você se identifica também, né? Então, mano, isso é muito pesado na cabeça da pessoa, né? Porque vem uma carga não apenas envolvendo ela, mas também todos aqueles que vieram antes dela, ou que ela olha pro lado e se identifica, ou que virão, exatamente. E vamos mais além ainda, sabe, Gabriel? A própria questão palestina, cara. Né? Essa questão da formação do Estado de Israel e você promover, né? De certa maneira gerou um baita incentivo pro sionismo ali e tal, que vai gerar uma disputa territorial, né? A questão do nacionalismo, o nacionalismo é muito bonito, cara. Mas ele tem que tomar muito cuidado com a ideia. Cara, eu já acho, eu já penso o seguinte: odeio o todas as nacionalismo. situações, se a gente pega todas as situações com genocídio, o nacionalismo tem um dedinho. Sim, eu tô com os anarquistas nessa aí, sabe? Minha pátria é o mundo. Então, mas eu falo no sentido de... O discurso é bonito, é esse sentido. Ele fomenta aquele lado bélico, né? Do ser humano, do eu e o outro.
do inimigo em comum, favorece a coesão de um certo grupo humano, favorece uma identidade, né? Então ele é bem complexo. É o famoso espírito de Copa do Mundo, né? Uma coisa aí que vocês estavam falando do lance do heroísmo. A Hannah Arendt, ela foi execrada no livro que ela escreveu lá sobre o Holocausto, porque ela mostrou as coisas com uma realidade que até mesmo os judeus não gostaram muito, não. Que era aquele lance do, tipo, o judeu como guarda, como administrador, né, exercendo uma função administrativa num campo de concentração. Ou até mesmo a função de delatar, sabe? Quando o próprio oprimido, o próprio alvo da perseguição, ele acaba sendo de alguma maneira incorporado na lógica da perseguição. Porque o discurso ideológico ele é tão forte que muitas vezes entre os próprios oprimidos ele acaba achando que aquilo tá certo. É tipo aquele lance assim, placas na Alemanha nazista que falava que era proibida a entrada na loja de cães judeus, por exemplo. Tinha alguns judeus que tipo, a questão era tão forte, a propaganda ideológica, que em determinado momento ele até começava, puta, mas é verdade, eu não tô no meu país, né, sabe? Quando o próprio oprimido internaliza dentro dele, introjeta dentro dele o opressor, do opressor. Não, e realmente, é muito pesado. E se a gente pega a questão do nacionalismo que vocês comentaram, né? Meu, é muito antigo. Pô, se a gente pega, sei lá, Império Romano, né? A gente não dá pra gente considerar o nacionalismo no conceito moderno. Mas a gente tem um povo onde ele tem uma cultura que ele se vê como uma cultura soberana, e todos os povos que eles foram conquistar, eles vão exercer essa prática de imposição. Então, se a gente pega toda essa questão de perseguir, diminuir, execrar outros povos, ela tem essa envolvida essa questão da nação, né? Tipo, a nação no sentido de uma cultura, de uma origem específica e tudo mais. Então acaba sendo muito antigo, até pela questão da colonização que a gente comentou do extermínio dos povos nativos aqui da América, né? A gente tem formação dos estados nacionais, tudo mais e tal, e por aí vai. E é isso. Outra característica traumática para nossa subjetividade, né, principalmente quem sobrevive a esses processos de genocídio e de guerras e de morte, o Freud, ele, ali em 1915, olha só, né, o ano do genocídio armênio, ele também escreve o seu texto, né, Considerações sobre Guerra e a Morte, onde ele fala um pouco sobre essa desilusão trazida por essas catástrofes. E uma outra questão que é extremamente traumatizante para quem sobrevive, que é o número elevado das mortes. Qual que é a consequência disso? Né? O número elevado de mortes, ele impede o reconhecimento individual daquele que se foi. Ele massifica. Né? E através desse processo de massificação da morte do indivíduo, né, vem a impossibilidade de nomear a morte e vivenciar o luto, que é muito importante para quem passa por esse processo, vivenciar o luto. Muitas das pessoas que tiveram seus entes perdidos nesses massacres nem conseguiram enterrar o corpo de seus entes queridos. Né? Seus entes queridos foram colocados ali numa vala coletiva ou foram incinerados nos fornos nazistas. Ô, Gleison, então, com isso que você trouxe agora, veio na minha cabeça a questão das bombas atômicas, né? Sim. Porque você tem, assim, famílias inteiras e gerações inteiras desaparecendo, saca? Tipo, eu fiquei pensando no quanto isso acaba... Sabe o que é parada? Que olha como que às vezes a gente não olha pro nosso próprio rabo, às vezes, né? A escravização no Brasil, cara. Sim. A gente se choca. Não tô falando que não é pra botar na balança, mas a gente se choca com o genocídio armênio, com o Holocausto, e a gente esquece da escravização no Brasil. As marcas da escravidão aqui no Brasil, é verdade. Sim, mas anos, cara. Isso a gente carrega nesse racismo estrutural e principalmente nessa marca desse Brasil profundo que nos acompanha aí, né?
Ou aqui no país vizinho também, né? Na Argentina, teve o Sim. genocídio da população indígena e negra Não, na Argentina. não, os caras Sim. mandavam os negros pra guerra pra. Mano. De bucha de Argentina- canhão. É, Botava na então. frente. Voltando só aquela questão do luto, Basta ver né? a seleção argentina e a seleção brasileira, né? A divergência étnica que tem. Exatamente. Só pra voltando àquela questão do luto, de que é uma questão. Quando esse luto não é realizado, ele pode gerar esses transtornos, esses traumas, né? Principalmente porque o luto ele tem esse trabalho, né? O que é o trabalho do luto? É passar por esses processos de um conjunto de ações psíquicas que vão acabar, por exemplo, integrando esse objeto perdido no interior do eu daquele que restou, daquele que sobreviveu. É como se aquele que se foi fosse sendo condensado, como se fosse uma pedrinha, e essa pedrinha Tipo uma pudesse... aceitação, Gleison? Exatamente. Eu tô usando essa metáfora da pedra, né? É como se esse ser que se foi, esse objeto perdido, fosse sendo condensado simbolicamente, né? Até se tornar uma pedrinha que a gente possa colocar no nosso bolso para que a gente possa caminhar. Porque qual que é o efeito do luto, né? O luto ele possibilita e ele produz essa abertura para novas possibilidades. De amar, de se vincular novamente, de caminhar nessa jornada que a gente tem de vida. E quando a gente não realiza esse luto, né, e principalmente fruto desses genocídios, desses massacres, é como se a gente vivesse em redemoinhos ali no próprio presente, retornando para esse próprio presente. E existem inúmeras formas de negação que eu posso só usar 2 exemplos aqui, né? Para ficar mais claro quando ocorre essa negação do luto, quando esse luto é impossibilitado. Né? A criança que perde um gato, logo depois ela estava ali miando embaixo da mesa. Ela substituiu a existência desse gato por ela mesma. Né? Ou no caso das psicóticas, que carregam consigo uma boneca ou um pedaço de madeira em substituição ao filho que se foi. Sabe? Por não ser possibilitado essa realização desse luto, desse enterro, desse ente querido. Né? Esse último adeus que ficou engasgado ali e que por inúmeras situações sociopolíticas, biológicas e condições desses massacres, desses genocídios não foi realizado. Sabe? Então, quantas pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive agora puxando para o próxima pauta, né, pelo Covid, enterraram seus entes queridos a caixão fechado, sem poder dar um último adeus. De não poder vivenciar esse luto. De poder realizar esse trabalho de aceitação, de passar pelas etapas e esses estágios. E quem sofreu com Covid tem cor e tem lugar onde tá, né? Sim. As pessoas, a maioria que morreu é obviamente num país com tanta diferença social que a gente tem no Brasil, o maior número desses 500, desse mais de meio milhão de mortos, né? Para não errar no número, mais meio milhão de mortos. É pobre, cara. É pobre. Você pegar assim uma grande porcentagem dessa comunidade pobre é preta também, né? E se virou um pacote só, né, cara? Então você coloca tudo tipo assim. Quem aqui já não escutou alguém falando assim, tipo, isso eu falo assim, o que a gente vai lembrar da pandemia? Foram 500 mil de pessoas que morreram. Mas ainda tem gente que fala, cara, que mas fulano pegou, ficou 3 dias ruim, depois tá tudo certo, foi suave, em uma semana voltou a trabalhar. E nem tomou vacina, né? Então as pessoas pegam esses casos isolados e transferem como Regra, padrão, né? uma Torna a regra. exceção uma regra. Porra, 500 mil de pessoas morreram, cara. Tá ligado? Tipo, né? E assim, e era simplesmente uma coisa que podia ser feita, cara, uma coisa tão complexa que podia ser feita, que era usa máscara, fica em casa, Compra vacina. nós aqui do estado, a gente vai
pelo valor certo, Dá né? um jeito, vai dar um jeito, dar uma grana pra você segurar a onda aí. Vamos com calma. Era só fazer isso, cara. Não precisa ser um gênio pra fazer isso, cara. Ó, vocês veem aqui que o nosso